Olá, hoje nós iremos falar um pouco sobre a escolarização de pessoas com deficiência na perspectiva inclusiva. É importante, para iniciar nossa conversa, saber que educação inclusiva não é sinônimo de educação especial. Quando a gente fala de educação inclusiva, nós estamos falando de um novo paradigma de conhecimento que vem problematizar os processos de inclusão e exclusão, tanto educacional quanto social. E isso inclui diferentes grupos, entre eles as pessoas com deficiência. A essas pessoas cabe a oferta da educação especial. A educação especial já é uma modalidade de ensino que vai perpassar todos os níveis, etapas e modalidades. É a educação especial que realiza o atendimento educacional especializado, o AEE. Esse serviço disponibiliza uma série de meios para orientar o processo de ensino-aprendizagem do aluno com deficiência inserido na escola regular. O atendimento educacional especializado, ele tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que venham eliminar prováveis barreiras que estejam atravancando a participação plena dos alunos com deficiência na escola regular. As atividades desenvolvidas pelo AE se diferenciam daquelas realizadas na sala de aula. O AE não é sala de reforço. Também o AE não pode substituir a escolarização. O AE ele visa complementar ou suplementar a formação dos alunos. Quando a gente fala de complementar, a gente está falando principalmente de casos de alunos com deficiência intelectual, por exemplo, que precisam ter uma atividade mais específica para garantir sua autonomia e independência. Quando a gente fala de suplementar, nós estamos falando principalmente de alunos com altas habilidades, que muitas vezes têm um grande conhecimento em uma determinada área e são carentes em outra. Então, é necessário criar condições para que esses conhecimentos sejam equilibrados. O AE ele deve estar articulado com a proposta pedagógica do ensino comum. Ele não deve funcionar de forma apartada da proposta da escola. Em todas as etapas, ou seja, da educação infantil ao ensino superior, deve-se ofertar o AEE. É uma oferta obrigatória dos sistemas de ensino. E nenhuma escola, no caso particular, por exemplo, pode cobrar uma taxa além para ofertar esse serviço. A oferta do AE deve ser feita no turno inverso, também chamado de contraturno da sala comum. Ela pode ser feita tanto na própria escola, quanto numa escola polo, ou inclusive numa escola especializada que realize esse serviço educacional. No caso dos alunos surdos, ou seja, usuários da Libras, da língua de sinais, o AE deve ofertar a educação bilíngue, que seria a oferta da língua portuguesa e a oferta das Libras. Cabe também garantir o ensino da língua portuguesa na modalidade escrita. Também o AE é aquele que fornece serviços de tradução e interpretação de Libras e língua portuguesa. Inclusive, o AE pode incentivar a oferta de Libras para todos os demais alunos da escola. Devido à diferença linguística, orienta-se que o aluno surdo esteja com outros surdos em turmas comuns na escola regular. Nós iremos falar, quando nós falamos de alunos surdos, nós estamos falando de um grupo linguístico, em que a diferença consiste na apropriação do mundo, utilizando para isso de uma língua específica. Nesse caso, a Libras, ela não é um gesto, ela não é uma mímica, ela é uma língua que tem uma estrutura gramatical,
morfológica própria. E quem são os alunos atendidos pela educação especial? Nós estamos falando aqui de alunos com deficiências, alunos com transtornos globais do desenvolvimento, alunos com altas habilidades de superdotação e alunos com transtornos funcionais específicos. Os alunos com deficiência são aqueles que têm impedimento de longo prazo, de natureza física, intelectual ou sensorial. Nós estamos falando de alunos com paralisia cerebral, também alunos com paralisia infantil, alunos com casos de tetraplegia ou casos de amputações que podem repercutir em um determinado impedimento. Já os alunos com transtornos globais de desenvolvimento são aqueles que vão apresentar alterações qualitativas nas suas interações sociais, um repertório de interesse e atividade restrito, estereotipado e repetitivo, uma dificuldade também no trato imaginativo. Quando a gente está falando de TGD, nós estamos falando de um grupo que inclui crianças autistas, crianças com síndromes do espectro autista, ou seja, tem características autistas, mas não necessariamente é o autismo. Podemos falar de síndrome de Asperger e também casos de psicose infantil. As altas habilidades superdotação são casos em que a criança demonstra elevado potencial em alguma das seguintes áreas, de forma isolada ou combinada. Pode ser no trato intelectual, acadêmico, de liderança, psicomotricidade e arte, além de apresentar grande criatividade e envolvimento na aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular. Também existem os casos dos transtornos funcionais. São os casos de dislexia, desortografia, disgrafia, descalculia, transtorno de atenção, hiperatividade, entre outros. A dislexia é uma perturbação na aprendizagem da leitura pela dificuldade de reconhecer a correspondência entre os símbolos gráficos e os fonemas, bem como na transformação de signos. Então, existe uma dificuldade de diferenciar, por exemplo, o P do B, o M do N. Geralmente também tem casos que a pessoa escreve espelhado, ou seja, de trás para frente. A dislexia é uma dificuldade neurológica. Então, significa que é necessário entrar com terapias de escrita, porque é algo que vai acompanhar a pessoa pelo resto da sua vida. Uma vez que existe uma falha no reconhecimento, a pessoa acredita que escreveu corretamente, porque o cérebro dá esse comando que está escrito corretamente, mas acontece esses acidentes neurológicos. A desortografia já é a dificuldade para compreender a leitura. A pessoa tem uma dificuldade, a pessoa, por exemplo, sabia ler, mas aconteceu algum acidente neurológico que faz com que ela leia e não compreenda o que ela está lendo. Já a disgrafia é também conhecido como escrita feia. É uma perturbação neurológica que cria uma dificuldade em manter uma escrita cursiva apresentada. A descalculia já é uma dificuldade para compreender cálculos. Também o transtorno de atenção e hiperatividade são transtornos que acompanham principalmente os casos de crianças com autismo ou síndromes do espectro autista. Certo? Essa é um pouco uma introdução, né, das discussões mais conceituais da educação especial. E à medida que a gente for trabalhando a disciplina, nós iremos aprofundar essas questões. Ok.